Olá magos e magas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal, dessa vez sobre o mangá. Finalmente tivemos acesso ao capítulo 263, aos vazamentos deste capítulo, assim como toda semana. Vamos hoje fazer uma análise sobre tudo o que está acontecendo e sobre o início da reunião dos mais poderosos, onde a verdade sobre os demônios são reveladas. Agora o vice-capitão dos touros irá explicar tudo o que será feito na grande batalha final. E hoje eu conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão. Se eu gostei aí embaixo é super importante. Vamos tentar cumprir a meta de 10 mil likes nesse vídeo de hoje. Eu também já conto muito com você pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe, toda semana o mangá de Black Clover possui alguns vazamentos. Esses vazamentos revelam pra gente tudo o que será dito no mangá e essa semana não foi diferente. A gente tá vendo a verdade sobre os demônios sendo revelados e também várias teorias nossas sendo confirmadas. Vamos então diretamente olhar o que já está acontecendo e na primeira página, no primeiro quadrinho, a gente vê todos os capitães surpresos com a chegada do Asta e também do Knight. Os dois simplesmente apareceram do absoluto nada no meio da reunião. Possivelmente isso já foi através da magia do Knight, que é a magia de sombras. Eles talvez já estavam por ali. E obviamente todos os capitães ficaram extremamente chocados com a chegada misteriosa desses dois, que apareceram ali fazendo com que todos se levantem imediatamente. A gente via que os capitães, ao sentir aquela presença, já estavam prontos para o combate, e o próprio Yuno também notou isso. Ele ficou extremamente assustado quando viu a presença do Asta ali. Ele não havia percebido a chegada do seu rival e todos ficaram assustados porque o Asta chegou sendo carregado por uma outra pessoa que ninguém conhecia. A Charlotte e Rosalie, assim como todos os capitães, já começaram a se mover instantaneamente. Eles todos já prepararam seus ataques e começaram a invocar as suas magias enquanto se perguntavam quem era aquele cara. Todos os capitães estavam prontos para atacar um inimigo. E dá pra imaginar o nível de poder que seria uma reunião dos capitães, todos contra uma única pessoa. Mas Knight, o vice-capitão dos touros, ele continuava sorrindo ali. Ele não ficou nem um pouco assustado nesse momento. E ele também não revelou quem ele era inicialmente. Sim, ele simplesmente ativou o seu poder demoníaco, seu poder mágico. Instantaneamente a gente vê o seu chifre surgindo em sua cabeça, e depois disso foi algo certeiro. Ele parou todos os capitães de uma vez só. A gente via então a manifestação do demônio do Knight. Como a gente sabe, o demônio que está ao lado dele, que empresta o seu poder, ele estava numa forma física, mas ele tinha dito quando conheceu o Asta e o Knight que o Asta era um baixinho e que a forma que ele, o demônio, estava não era sua forma original, e que o Knight sabia muito bem disso. Aparentemente ele possui várias formas diferentes. Durante a noite ele acaba limitado naquela sua forma, não consegue usar o seu poder integral, mas possivelmente durante o dia a sua magia de sombras é muito mais poderosa e assim ele consegue assumir várias formas diferentes, formas que foram o suficiente para parar todos os capitães. A gente então vê na página dupla do mangá o Knight parando todos os capitães de uma vez só. Do seu lado direito estava o seu capitão Fuego Leon e também a Charlotte Rosalie, e do outro lado a gente vê principalmente o Nozel e também o Jack. Todos eles foram parados instantaneamente porque foram eles que se ergueram para um ataque. Como a gente sabe, eles já estavam os quatro discutindo, e o Knight então ele chegou mandando todo mundo ficar quieto e meio que fez eles fazerem isso usando o seu poder. O poder demoníaco do Knight segurou todos eles, agora abordando uma forma física. E então, enquanto isso, a gente viu que o próprio Asta ficou surpreso porque ele teve poder o suficiente para parar o ataque dos capitães. A gente conseguia até mesmo ver que os capitães já estavam prontos para atacar, as suas magias já estavam sendo invocadas, e mesmo assim o Knight instantaneamente, em apenas um instante, ele teve uma resposta tão rápida que o seu Grimório surgiu, a sua transformação demoníaca também, e o seu poder parou todas as magias. O Asta então ficou surpreso, e neste ponto, obviamente, o Fuego Leon também ficou surpreso. Ele não estava entendendo direito o que estava acontecendo, e olhando um pouco por cima em direção ao seu ombro, ele vê aquela máscara gigante à sua volta, e ele então percebe que aparentemente ele talvez não consiga usar o seu poder para atacar neste ponto, porque como a gente sabe, a magia do Knight consegue ter sim um efeito paralisante. Ele usou esse efeito no Asta quando os dois se conheceram. Depois disso então o Knight começa a explicar tudo, possivelmente dizendo sobre o seu demônio, sobre ele conseguir possuir essas diferentes formas durante o dia, e depois disso a gente já vai para a explicação direta. Neste ponto está tudo em japonês, e sim, tirando as partes que estão borradas e difíceis de entender, a gente conseguiu uma tradução. Lembrando que se você quiser entender o mangá de Black Clover, a HAL e todos os outros mangás também, isso direto do japonês, não precisa de tradução, e também conseguir ver os seus animes sem legenda, pra isso seria necessário aprender japonês. E eu tô deixando aí embaixo no link na descrição um método super bacana pra você aprender a falar japonês do zero com animes e com mangás. Sim, é um método super bacana pra facilitar a aprendizagem e pra te mostrar os caminhos certos pra aprender japonês. Não só isso, como você vai aprender com os animes e os mangás que você gosta. Então confere aí enquanto a gente segue com a explicação mais importante de todas. A gente vai diretamente para o Reino de Spades e para a Árvore de Qliphort. Knight começa a explicar a todos o que está acontecendo no Reino de Spades, que foi para lá que os capitães foram levados e os motivos para eles terem os levado. Knight
Knight, como a gente já havia teorizado, é quem mais sabe sobre o poder da árvore de Qliphort, e como eu havia teorizado também aqui no canal, a árvore não seria aberta instantaneamente, ou seja, eles teriam um certo tempo, e aí depois desse tempo, possivelmente William Vengeance e o Capitão Yami estariam correndo um grande perigo, e é realmente isso que o Knight explica. Ele disse que o Reino de Spades vai precisar abrir no portal de Qliphort 7 portas, e essas 7 portas vão necessitar de 7 dias para serem abertas, ou seja, eles não vão fazer tudo instantaneamente. Mas Knight então revela que não vai ser tão fácil assim os impedir, mas ao mesmo tempo vai ser mais do que necessário que eles consigam fazer isso o mais rápido possível, porque se eles tiverem sucesso, se eles conseguirem ter os seus 7 dias para abrir este portal, sabendo agora que no mínimo um dia já se passou, a gente perderia os capitães, William Vengeance e também o Yami. Eles seriam utilizados como sacrifício no 7º dia, e assim eles instantaneamente acabariam perdendo a sua vida. Todo mundo obviamente fica chocado com essa explicação, principalmente o Yuno, que tá prestando atenção em cada detalhe, e a gente consegue ver não só o Reino de Spades e também o Knight sorrindo enquanto explica isso, como a gente vê que o William Vengeance e também o Capitão Yami, eles não vão ter o seu poder exatamente sendo necessário, eles usando a sua magia para abrir o portal. Na verdade, os dois estão aparentemente deitados, caídos um oposto ao outro, inconscientes, enquanto existe uma grande runa mágica, um grande feitiço escrito no chão, que basicamente estaria forçando o uso da magia arcana deles para abrir o grande portal, e assim, obviamente, liberar os demônios. Não só isso também, como o demônio principal em toda essa batalha seria realmente o demônio do Dante, assim como a gente já previa, ele havia sido escolhido como líder da tríade por causa do poder do seu demônio, e então a gente começa a ver a possível forma física do demônio do Dante, que é bem parecida com a coroa do Dante, com seus chifres, quando ele tá transformado, e a gente começa a ver a sua forma física, a sua forma final. Ele agora estava completamente gigantesco e a gente viu uma grande destruição à sua volta, enquanto Knight explicava que se ele pessoalmente conseguisse escapar, seria o fim deste mundo. Se ele chegasse ali, tudo estaria acabado. E então assim, aparentemente isso confirma mais uma teoria. Muita gente acreditava que o demônio do Dante não tinha tanto poder assim, e aparentemente sim, ele realmente tem este poder. Afinal, ele principalmente seria a causa do fim do mundo. E ele, assim como os outros demônios, aparentemente seriam trazidos através de William Vengeance e também do Capitão Yami, do sacrifício feito através desses dois. Não só isso também, como a gente vê que neste momento onde William Vengeance e o Capitão Yami estariam perdendo a sua vida, que surge neles um símbolo que já é bem conhecido pra gente. O símbolo que eu acreditava desde o início que poderia representar o mundo demoníaco, talvez seja a representação do demônio do Dante. Esse símbolo em específico apareceu no Palácio das Sombras, apareceu também na cauda do Dante e no próprio Dante enquanto ele estava transformado. A gente estava vendo esse símbolo em vários lugares e agora a gente viu se repetindo no William Vengeance e no Capitão Yami também, no momento onde o demônio do Dante estaria escapando de volta à vida. Mas Knight, enquanto está explicando tudo isso e falando sobre todas essas dificuldades, ele diz que existe sim um jeito de impedir que tudo isso aconteça. Existe uma salvação, e assim como esperávamos, a chave de tudo isso é o Asta e o seu poder mágico. Knight então explica que o poder do Asta, que é a anti-magia, vai ser extremamente útil para conseguir lidar com este portal, para conseguir salvar todo mundo e para conseguir impedir os planos da tríade. Obviamente o próprio Asta fica completamente assustado, o Yuno fica bem chocado ao ouvir isso também, e agora faz muito sentido o Knight ter vindo correndo para o reino de Clover depois que tudo aquilo aconteceu. Ele já estava no reino de Spades e ele podia ter tentado executar algum plano ali, mas não fez, ele veio buscar ajuda. Mas ao mesmo tempo que veio buscar ajuda, ele aparentemente não falou com ninguém dos touros e com nenhum capitão, nem com o próprio rei mago Julius Nova Cronos. Ele foi diretamente atrás do Asta, testar o poder do garoto, depois dizer que o poder dele não era o suficiente ainda. Ou seja, Knight já sabia desde o início sobre o demônio do Asta, sobre o poder da anti-magia e sobre como o Asta pode mudar tudo que tá acontecendo a partir de agora. Por isso ele já foi direto no garoto mostrar que ele precisa treinar. Então a explicação se segue com o Knight dizendo sobre os 7 dias e 7 portões que vão sendo abertos gradualmente a partir de Yami, Sukehiro e também de William Vengeance. Ele então começa a dizer que durante esses 7 dias existem 10 grandes demônios que estavam espalhados por Qliphort, e quanto mais profundo estavam abertos portais, mais fortes são esses demônios, até que chega no demônio final, que possivelmente é o do Dante. Então, enquanto todo mundo tá chocado com tudo isso, Knight segue com as explicações, mostrando como seria a grande torre formada a partir das magias arcanas e como elas estariam se ligando ao mundo, liberando estes demônios. Ou seja, em Black Clover agora a gente vai ter vários outros inimigos, até que finalmente chegaria a manifestação física do demônio do Dante, e aí neste ponto seria o fim do mundo, porque o próprio Knight saberia que não era capaz de o vencer. E tudo agora ficaria nas mãos do Asta, porque o próprio Knight começa a dizer que é necessário o poder da anti-magia para acabar com este portal, porque obviamente o portal é mágico, é necessário anti-magia. E todos os capitães e o próprio rei mago Julius Nova Cronos começam a entender isso, e eles se preparam já para ir diretamente pro reino de Spades. Eles aceitam agora que entendem um pouco mais participar dessa grande batalha. E aí nas últimas páginas que foram vazadas, nas últimas que foram liberadas, a gente viu que o Knight falava um pouco sobre a tríade, que ele não entendia e não aceitava o que a tríade estava fazendo, afinal como a gente sabe ele ficou bastante tempo ao lado deles ali no reino de Spades, e ele mostra que não tem ligação nenhuma com aquele grupo e também mostra que não aceita de jeito nenhum o que eles fizeram. Possivelmente a tríade fez algum mal direto a alguém próximo a Knight ou ao próprio Knight, e por este motivo ele tinha suas próprias motivações pessoais para estar lutando contra eles, não era apenas pelo reino de Clover. Por fim, antes de voltar a sorrir como sempre estava sorrindo, Knight com sua cara extremamente séria começa a dizer que neste mundo onde eles vivem, as divindades perdoam e os demônios perdoam, mas ele não vai perdoar o que a tríade fez. E aí neste ponto ele propõe o início da grande batalha
batalha entre Clover e Spades. A batalha que a gente já vai começar a ver a partir de agora. Eu tô realmente louco pra ver como tudo isso vai se desenrolar no mangá. Eu quero ver o capítulo completo e eu espero por vocês pra verem também a nossa review quando sair, como sai toda semana, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!